Veja bem, eu nunca quis saber o que havia depois. Algumas pessoas passam a vida inteira com essa pergunta queimando dentro do peito, implorando por sinais, por provas, por qualquer fagulha de resposta. Mas eu sempre achei que era melhor não saber, porque há coisas que, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. E há verdades que grudam na pele como a umidade, se infiltram nas paredes da casa, nos ruídos da noite, até que não há mais distinção entre o que é real e o que foi descoberto tarde demais. No começo eram sussurros, nada mais que interferências aleatórias na velha aparelhagem de rádio, chiados que eu aprendi a ignorar. Mas então vieram as vozes, e elas estavam apavoradas. Eu não sei explicar como, mas havia uma urgência naquelas palavras, como se os mortos estivessem fugindo de algo pior que o próprio esquecimento. Suas frases vinham quebradas, sem sentido, fragmentos de um desespero que me obrigava a escutar, a tentar montar um quebra-cabeça cujas peças eram feitas de angústia. Falavam de um ciclo, um destino repetido sem fim, onde a morte não era o ponto final, mas apenas mais um portão, um corredor que levava a algo maior, algo faminto. Ainda assim, eu hesitei, durante anos, evitei olhar muito fundo no abismo, mantive minha mediunidade como uma curiosidade limitada, uma habilidade que eu podia guardar numa gaveta e esquecer quando quisesse. Mas ninguém escapa daquilo que já começou a ser visto. Quando os sinais se tornaram mais frequentes e os rostos dos mortos começaram a se contorcer em terror, antes mesmo de conseguirem me falar qualquer coisa, eu soube que não poderia continuar ignorando. E então vieram os nomes. Nomes de pessoas que ainda estavam vivas, mas que já tinham sido marcadas, catalogadas, pesadas e medidas como se fossem gado. E, no meio dessas listas, estava meu próprio nome. Foi aí que compreendi. Nós nunca fomos livres. Todo o teatro da vida e da morte não passa de uma grande ilusão, um mecanismo perfeito projetado para nos manter produtivos até o momento exato em que devemos ser colhidos. O paraíso, o inferno, a reencarnação, tudo mentiras bem construídas para nos manter seguindo em frente, temendo o fim e ao mesmo tempo caminhando em direção a ele com uma docilidade cega. Porque o que nos aguarda não é descanso. O que nos espera é um grande moedor cósmico, onde nossas almas são despidas de toda a identidade, toda a memória, toda a essência, reduzidas a mero combustível para algo muito além da nossa compreensão. Não há prêmios, não há justiça, não há retorno, há apenas o consumo. Eu investiguei, vasculhei textos esquecidos, conversei com aqueles que também escutavam, e quanto mais fundo eu ia, mais evidente se tornava que tudo era muito maior do que qualquer um de nós jamais ousou imaginar. Os deuses que adoramos são apenas rostos criados para nos confortar. Eles não são salvadores, são predadores. Os cultos, as preces, os sacrifícios apenas outra forma de engordar. E quando percebi isso, uma verdade ainda mais horrível se revelou. Alguns humanos sabem, alguns aceitaram, alguns escolheram o outro lado. E foi então que a voz me encontrou. Não uma das vozes comuns, não os ecos esperados que tentavam me avisar. Essa era diferente, era calma, densa. Falava não para suplicar, mas para oferecer. Disse que eu tinha uma escolha, que eu poderia continuar vivendo como um animal cego, esperando minha vez no abatedouro, ou que eu poderia subir na cadeia alimentar. Eu não respondi. Não precisei, porque o convite não era uma questão de palavras, era uma compreensão silenciosa, um nó apertando a garganta enquanto o mundo ao meu redor ficava pequeno, pequeno demais para conter a verdade que agora eu carregava. Desde então, as coisas mudaram. A comida tem um gosto diferente, o ar pesa de outra forma nos pulmões. As pessoas ao meu redor, elas não sabem, não fazem ideia. E isso me faz sentir algo que não deveria estar sentindo. Algo que, se eu disser em voz alta, talvez torne real demais. Mas a verdade, aquela que me foi mostrada, aquela que já não posso apagar, continua aqui, latejando. Eu sei o que está por trás do véu, sei o que nos aguarda, sei o que é preciso fazer para não ser devorado. E agora eu me pergunto: quando chegar a sua vez, o que escolherá?